Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem detalhada de uma pregação do bispo Edir Macedo. O foco aqui é entender os argumentos centrais dele sobre o que é fé, como ela se relaciona com o sofrimento e, claro, com a intervenção divina. Bom, a pregação já começa com um impacto bem forte, né? Usando essa citação do rei Davi, ela estabelece um problema profundo. É uma forma de dizer que estamos falando de um nível de angústia e desespero que todo mundo, de certa forma, pode entender. Fica claro desde o início que o que está em jogo aqui é algo muito sério. E isso nos leva, naturalmente, à grande questão. Certo, o problema é gigantesco, mas como uma mensagem de fé lida com o sofrimento nesse nível? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, olhando para a lógica e a estrutura que a mensagem apresenta para responder a essa pergunta. Então vamos ao primeiro pilar apresentado na pregação. A ajuda divina, segundo a mensagem, não é incondicional. Ela tem um pré-requisito. Só que essa condição não é ser perfeito ou merecedor, mas sim uma coisa bem diferente: sinceridade. Sinceridade absoluta. Mas o que exatamente significa sinceridade nesse contexto? Olha, a ideia é a de se apresentar a Deus exatamente como se é, sem filtros, sem máscaras. É sobre admitir as próprias falhas de forma totalmente transparente. E esse é descrito como o primeiro passo, o passo fundamental para quem está buscando qualquer tipo de ajuda. E para deixar essa ideia bem clara, a pregação usa uma analogia muito visual. A pessoa que tenta esconder os próprios defeitos é comparada a um vaso com cera. Sabe, por fora parece perfeito, lisinho, mas a cera está só escondendo as rachaduras. Já o vaso sem cera é o oposto. Ele mostra suas imperfeições, suas marcas, mas ele é autêntico. E o argumento central é que é essa autenticidade, essa sinceridade que importa. A partir desse ponto, a mensagem vai além. Já entendemos a condição para receber ajuda, mas qual é o objetivo final? Não se trata só de resolver um problema pontual. A ideia apresentada é bem maior. É sobre construir uma relação de verdade, uma relação profunda e permanente com o Espírito Santo. E essa metáfora aqui é a chave para entender a proposta. Quando a pregação diz que essa relação é como um casamento, ela está falando de um compromisso total, uma aliança mesmo, sabe? Onde as duas partes se entregam por inteiro, de forma mútua. Tá, mas e como se chega a esse casamento? A pregação desenha um caminho bem claro. Primeiro, tudo começa com um desejo, um querer genuíno por essa conexão. Depois, vem a confiança de que esse desejo é correspondido. O passo seguinte, que é o crucial, é a entrega total da vida. E isso, finalmente, levaria à união, onde o Espírito Santo passaria a viver dentro da pessoa. Bom, para que todos esses conceitos não fiquem só na teoria, a pregação apresenta uma história, uma narrativa bem forte. É o testemunho de uma menina, a Laí, que é usado como a prova viva de que essa lógica de fé realmente funciona na prática. E a história é realmente dramática. A gente vê uma crise médica que só piora. Perfuração intestinal, falência de órgãos, cirurgia de emergência. O prognóstico era o pior possível. Essa linha do tempo mostra bem a gravidade da situação, construindo um cenário onde uma recuperação parecia sinceramente impossível. E aqui está o desfecho da história, o número 0. É impactante, porque a afirmação não é só de que ela sobreviveu. A afirmação é de uma recuperação completa, total, sem nenhuma sequela. É um resultado que é apresentado como nada menos que um milagre. Essa frase, que teria sido dita pela equipe médica, vem para reforçar essa ideia. Ela funciona para mostrar que a recuperação da Lai foi vista como algo fora do comum, inexplicável pelos meios convencionais, sabe? Solidificando a narrativa de uma intervenção divina. A pregação, então, amarra as pontas. Ela conecta esse resultado extraordinário a um método específico de fé. A ideia defendida é que o milagre não aconteceu por acaso, mas foi uma consequência direta de um ato de entrega total no que é chamado de altar. E essa frase, da mãe da menina, é a conclusão do testemunho. O tudo é no altar. Ela conecta diretamente o conceito abstrato de entrega ao resultado concreto e dramático que eles viveram, colocando o altar como esse lugar simbólico onde tudo se resolve. A partir daqui, a mensagem muda um pouco o foco para tratar de uma questão fundamental. Tá, mas e quando os resultados não vêm? Ou não vêm como a gente espera? Agora conversa sobre a mentalidade, sobre uma crença que resiste. Essa passagem bíblica é usada para definir exatamente esse tipo de fé. Uma fé que vai além do que se vê,
A ideia é que a alegria e a confiança em Deus não podem depender de resultados visíveis, de respostas imediatas. É uma confiança que se mantém, aconteça o que acontecer. Então, para resumir, a pregação termina defendendo uma fé bem específica. Uma fé que não se baseia em sentimentos, que não desiste com as decepções, uma fé que até ressignifica o sofrimento, enxergando nele uma preparação para algo maior. É uma fé baseada na convicção e não na evidência que está na sua frente. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade resume a atenção central de toda essa mensagem. Porque ao mesmo tempo que se apresenta a promessa de milagres, também se fala da necessidade de uma fé que resista quando eles não acontecem. Então fica a reflexão, de onde vem a força para continuar acreditando, mesmo quando a realidade é desfavorável?